Nova taxa Selic de 11,25%. Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Presta muito atenção nesse vídeo, assiste esse vídeo até o final, compartilha ele com alguma pessoa que você já conversa com ela sobre investimento, porque esse vai ser um vídeo regado com muito conhecimento, muita informação para você que é um investidor iniciante. Então, a taxa Selic influencia em tudo na economia. A taxa Selic, ela influencia no seu bolso. Se você tem dinheiro no banco, se você tem conta no banco, se você trabalha, se você é brasileiro. Então, vou te explicar nesse vídeo como que a taxa Selic impacta no teu bolso, como que a taxa Selic impacta positivamente e negativamente na economia, como que fica a rentabilidade da poupança e como que fica a rentabilidade dos investimentos. Lembrando que esse é um conteúdo educativo, não é indicação de investimentos. Meu objetivo é te ensinar a ter mais dinheiro no bolso, investir com segurança e conquistar a tua liberdade financeira. Bem, vamos começar explicando o que é essa tal de taxa Selic. Bem, se você é brasileiro, então a taxa Selic influencia a tua vida, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, poxa, Mike, mas eu nem moro mais no Brasil. Sim, mas se você tem conta no banco, se você tem algum dinheiro em real, né, que é a nossa moeda local aqui, né, em real, você é impactado pela taxa Selic. Por isso que era importante você entender mais sobre isso. Então, de novo, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Olha só que interessante, se a taxa Selic está alta, os juros no Brasil ficam mais altos. Agora, se a taxa Selic cai, que é o que está acontecendo agora, os juros do Brasil caem. E olha só que interessante, os investimentos de renda variável ficam mais atrativos, ou seja, eles rendem mais. Mas assista até o final para você entender. Tem gente que vai sair agora correndo e vai pesquisar, mas o que é investimento de renda variável? Você tem que entender todo um contexto. A decisão de dinheiro tem que ser uma decisão racional. E as pessoas estão tomando decisões emocionais, tanto para gastar dinheiro como para investir. Então, se a taxa Selic cai, que é o que está acontecendo agora, nesse ano de 2024, os investimentos de renda variável ficam mais atrativos. Bem, vamos começar do comecinho. A poupança, a caderneta de poupança que foi criada lá em 1861, é impactada, né? Tem impacto, né? Tem resultado com a variação da taxa Selic. Então a poupança é impactada pela taxa Selic. Resumidamente, quando a taxa Selic, veja que a taxa Selic é um número, né? Então a taxa Selic ou é 1, ou é 2, ou é 3. Lembra aqui, ó, do comecinho do vídeo. Hoje a taxa Selic é 11,25. Então, observe esse número aqui. Por quê? Quando a taxa Selic está, ó, correndo aqui no nosso vídeo, acima de 8,5%. Quando a taxa Selic está acima de 8,5%, a poupança paga 0,5% ao mês. Agora, quando a taxa Selic cai, que é o que está acontecendo agora, o jurinho da poupança diminui ainda mais. Olha só que interessante. Bem, se a taxa Selic cai, presta atenção, volta aqui comigo rapidão. Se a taxa Selic cai, o jurinho da poupança cai, tende a cair cada vez mais, que já não é muito o juro da poupança. É aquele jurinho constante a cada 30 dias. Mas por que eles fazem a taxa Selic cair se o meu jurinho da poupança vai cair ainda mais e dos outros investimentos de renda fixa também? Vamos entender por que a taxa Selic cai, por que ela reduz. Próximo slide, por favor. Bem, a taxa Selic cai porque a inflação está caindo. Calma. Tem um gráfico aqui na tela, né? O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? O IPCA, que é o índice oficial de inflação, voltando aqui no gráfico, ó, está caindo. Então o IPCA sobe, né?
IPCA cai, IPCA sobe e agora ele está lá embaixo. Está caindo. Está com uma perninha caindo. Então, de novo. O IPCA, que é a inflação medida pelo governo, cai. E quando o IPCA cai, o Banco Central reduz a taxa Selic. Isso é a teoria, isso é o que acontece na verdade. É o que acontece na prática. Eu falei de teoria porque eu quero saber, não sei qual que é a sua opinião, mas eu quero saber em qual país que a inflação está caindo. Porque aqui no país, no Brasil que eu moro, tá tudo cada vez mais caro lá no mercado, né? O custo de vida tá cada vez mais caro. Então, para mim, eu, Maicon, né, falando assim do ponto de vista prático do dia a dia, a inflação não tá caindo coisa nenhuma. Mas, para o governo, o IPCA, a inflação oficial, né, para o governo, a inflação está caindo. Né? Existe uma pressão do governo para que a taxa Selic caia. Então, o governo mostra aqui, não sei se você concorda ou discorda, tá? Para mim, a minha inflação não tá caindo coisa nenhuma. Mas o fato é que o governo diz que sim. Ó, tá aí, inclusive, o gráfico, né, oficial aí na tela do Banco Central, né, dados aqui do IBGE também, dizendo que a inflação está caindo. Inclusive, a inflação acumulada dos últimos 12 meses aqui foi de 4,62%. Né, a meta do governo é de 3%. Então, taxa Selic cai simplesmente porque a inflação está baixa. A inflação está caindo. Né? Inflação que é o IPCA, segundo o governo. Agora a gente tem que entender o seguinte, o que acontece no Brasil? Voltando aqui para mim bem rapidão. A inflação cai e sobe. Cai e sobe. Para mim ela só sobe. Né? Mas vamos falar de economia, de dados oficiais. Do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o que mede a inflação oficial no Brasil. O IPCA cai. Beleza? O IPCA, que é a inflação que o governo mede lá, né? Cai. Beleza. Só que uma hora ele volta a subir de novo. E aí agora sim, olha na tela o que acontece. Se o IPCA aumentar, se o IPCA, que é a inflação medida pelo governo, voltar a subir, a taxa Selic vai fazer o quê? Sobe novamente. Então lembra que eu acabei de comentar com você que o IPCA tem ciclos de alta e de baixa? A taxa Selic vai ser influenciada por isso. Olha só a taxa Selic, é a mesma coisa. Tem ciclos, a taxa Selic vive em ciclos de alta, de baixa, né? Chegou aqui, ó, 2%, né? Lá 2021, 2021 ali, subiu e agora está caindo de novo. Então fica tranquilo, porque tudo é cíclico, tá caindo, mas depois vai voltar a subir. Bem, um ponto bem interessante, um pouquinho mais técnico, é a gente entender o seguinte. O governo fala que a inflação está caindo. Como consequência, você já aprendeu nesse vídeo, o governo baixa a taxa Selic. Tem uma pressão muito grande do governo para baixar a taxa Selic. Várias vezes ele criticou o Banco Central, que a taxa Selic está alta, essa coisa toda. Então, taxa Selic cai. Só que tem um detalhe nisso tudo. Não é só o governo falar que a inflação está baixa, está caindo, taxa Selic cai. A queda, presta atenção, é técnico isso, mas você é inteligente e você vai entender. A queda da taxa Selic faz o governo pagar menos juros da dívida pública. Vou repetir para você fixar. A queda da taxa Selic faz o governo tem uma dívida, né? Por quê? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Arrecada um monte, mas gasta muito mal. Não estou falando desse ou daquele governo, estou falando de todos, generalizando. Tá? Antes que venha alguém me criticar, não gosto do Lula, né? Que é o governo, o presidente atual. Eu estou generalizando. Tá? Acontece nessa gestão e em todas. É uma coisa que já está petrificada, né? Quer dizer, já acontece no Brasil e em outros países também. O governo gasta mais que arrecada. Se você gasta mais que arrecada, o que você faz? Você toma empréstimo para pagar as suas contas. Esse empréstimo tem um juro. E esse juro é definido pela taxa Selic. Se o governo reduz a taxa Selic, que é o juro que o governo paga, então o governo paga menos juros da dívida pública. Então a dívida pública, de alguma forma, deveria diminuir
caindo a taxa Selic. Tá? E aí tem outros impactos também. A taxa de juros baixa, as pessoas compram mais, esse é o impacto na economia. As pessoas comprando mais gera mais emprego, o que é muito bom. Só que se as pessoas comprarem mais, e aí vai gerando mais emprego, o que é bom, só que as pessoas comprando mais porque a taxa tá baixa. Imagina, você vai comprar um carro, custa lá, qualquer carrinho hoje custa 100 mil reais, né? Ah, quanto é que é o juro para comprar esse carro? Ah não, o juro é 10% ao ano. Beleza, é um juro alto. Aí o vendedor fala assim, não, o juro baixou. Agora o juro é só 1% ao ano. Aí você vai comprar o carro, porque o juro tá baixo. Só que as pessoas começam a comprar, e aí volta de novo o fantasma da inflação. Continuando de novo com uma parte mais técnica ainda, então presta muita atenção nessa parte. Se ficar um pouco em dúvida, vai escrevendo aqui nos comentários. Aliás, você acha que a inflação aí onde você mora tá caindo mesmo ou tá subindo? Como aqui em Santa Catarina? Me conta que eu quero saber. E vai fazendo as tuas dúvidas, as tuas observações aqui nos comentários. Assiste o vídeo mais de uma vez se for necessário para você aprender a investir, entender o que é taxa Selic de verdade. Bem, vamos para a parte mais técnica. A poupança, vamos falar de rentabilidade. A poupança paga abaixo da taxa Selic. Queridos, essa parte não é uma opinião. Eu estou ensinando para você, é uma coisa técnica. Assim como isso aqui é um celular, né? Isso daqui é uma folha de papel branco, né? Então essa parte não é opinativa. A parte da inflação, que eu acho que está subindo, mas o governo acha que está caindo, foi uma parte opinativa. Foi uma parte de opinião. Morreu, acabou. Agora é uma parte técnica. Eu estou ensinando uma coisa nova, talvez, aqui para você. Ou talvez que você já saiba e estou reforçando. A poupança paga abaixo da taxa de juros que é definida pelo Banco Central. Então, abaixo da taxa Selic. Beleza? Se você investe no Tesouro Selic, não é indicação, mas é para você entender, o Tesouro Selic paga igual à taxa Selic. Lembrando que o Tesouro Selic ele é muito seguro, né? Outro exemplo, continuando aqui, uma parte mais técnica. Se você investe no CDB, que acompanha o CDI, eu falei que era mais técnico, mas você vai entender, você é inteligente. O CDB também paga igual à taxa Selic. Ó, vou repetir para você fixar. Poupança paga abaixo da Selic, Tesouro Selic paga igual, taxa Selic. CDB 100% do DI também paga igual à taxa Selic. Isso significa dizer que, didaticamente falando, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, é igual ao que é chamado de CDI. Então, se você tem um investimento que rende taxa Selic, significa também falar que é um investimento que rende CDI. Se você tem um investimento que rende CDI, significa que ele está rendendo taxa Selic. Didaticamente falando, é igual. A diferença é que a taxa Selic, ela se relaciona com os investimentos em tesouro direto. Já quando a gente fala de CDI, se relaciona com investimentos em CDB, em investimentos em fundos de investimentos e outros investimentos bancários. Bem, nessa salada de frutas toda aí, né, esse monte de CDB, CDI, taxa Selic, o mais importante de tudo é você fixar, entender que taxa Selic caiu para 11,25%. Taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, mas provavelmente você está se perguntando, né? Onde que o teu dinheiro vai render mais hoje? Caindo a taxa Selic, o teu investimento vai render mais. Presta atenção. Presta atenção. Não pega uma frase só. Presta atenção em tudo que eu vou falar daqui para frente. O teu dinheiro, com certeza, queridos, já fui gerente de banco, já trabalhei em banco até de 2005 a 2019, pedi demissão, iniciei essa empresa de educação financeira, né? Mentoria de investimentos. Já invisto desde 1999, mais de 20 anos. Estou ficando velho, né? 24, vai fazer 25 anos, há muito tempo. Então a minha experiência diz que vai render mais com a queda da taxa Selic é investimentos de renda
variável, que é bolsa de valores. Ah, mas isso é muito arriscado, isso é muito novo. Não! Não é arriscado, não é muito novo. Bolsa de valores surgiu lá no ano 1500, 1600. Bolsa de valores é um lugar onde você compra ações de empresas que lucram, e se a taxa Selic cai, as empresas investem mais, lucram mais e o lucro cai no seu bolso. Bolsa de Valores de Nova York foi fundada em 1792, lê do engano. Vamos conferir aqui no Google, né? Bolsa de Valores de Nova York. Eu tô falando para você que não é uma coisa nova, né? Quando foi fundada? E você pode fazer isso também aí no seu computador. 8 de março de 1817. Ai, meu Deus, o professor errou. Vamos entrar aqui na Wiki, né? Ó, aqui, ó. Sua precursora foi uma associação nova-iorquina de grandes empresários, formada mediante um pacto firmado em 17 de maio de 1792. Então, tudo que eu estou falando aqui para você são os princípios da riqueza que já funcionam há centenas de anos, tá? Então, é um fato que renda variável vai render mais. Mas presta muito atenção no que eu vou te falar agora para você não se perder. É um passo a passo para você investir em renda variável. Começa lá na poupança, que você já deve estar hoje. Vai para os investimentos de renda fixa. E aí você vai fazer 3 passos que não podem faltar para você investir na renda variável, ganhar dinheiro, sendo um investidor conservador. Passo 1, construir o seu alicerce financeiro, que é onde você investe em CDBs, onde você investe em tesouro direto e outros investimentos. Passo 2, aí você cria a sua carteira de investimentos. O que você vai escolher aqui? Ou fundos imobiliários, ou ações, sempre com conhecimento. Acompanhe os nossos vídeos, aqui é muita informação hoje na internet, acompanha para você não se perder. Então, passo 1, alicerce financeiro, investimentos de renda fixa, CDB, tesouro direto e outros. Passo 2, criar a tua carteira de investimentos. Escolhendo ou fundos imobiliários, anota, ou ações. Você vai escolher um dos dois. As pessoas querem sair investindo em tudo, não dá certo. E a tua carteira de investimentos, sempre você vai fazer com conhecimento. Feito o passo 1, feito o passo 2, aí sim você vai curtir a tão gostosa, sonhada caminhadinha na praia que eu tanto gosto, que é curtir a sua liberdade financeira. Investir não é tabu, isso significa que investir é fácil. Te vejo aqui nos comentários e te vejo também dentro do nosso grupo de WhatsApp e nos próximos vídeos. Venha fazer parte do nosso grupo de investidores conservadores. A participação é gratuita. Basta você tocar no link que está na descrição deste vídeo.